Mais um elemento aqui do que deve ditar a relação entre os poderes este ano. A relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em 2026, entra num momento de revisão. Apesar de terem conversado no fim do ano passado, a gente trouxe a informação aqui no Bastidores CNN, interlocutores relataram que o diálogo ainda não selou assim uma reaproximação definitiva. Até agora, apenas Lula parece ter saído satisfeito desse último encontro. A relação entre os dois azedou em 25 por causa da disputa em torno de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Lula decidiu indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, contrariando expectativas de Alcolumbre, que defendia a indicação do ex-presidente do Congresso, seu aliado de primeira hora, Rodrigo Pacheco. O mal-estar resultou em trocas de recados indiretos, com mensagens até diretas do próprio Davi Alcolumbre, mais adiante, ao governo, com aquelas notas protocolares sobre até quando ele chegou a marcar a sabatina de Messias, mas recuou diante da ausência de uma mensagem presidencial. O presidente do Congresso, vocês devem lembrar, chegou a marcar a sabatina de Messias, mas desistiu porque a mensagem presidencial até hoje não chegou. É praxe para o rito da votação uma mensagem presidencial. A mágoa de Davi tem ainda como pano de fundo a percepção, segundo aliados, de que o presidente do Senado atuou para proteger o governo em momentos em que a Câmara dos Deputados se posicionou majoritariamente contra o Planalto, a exemplo da votação da PEC da blindagem e do antifacção. A conversa entre os dois em dezembro foi vista como um passo necessário, mas insuficiente. Interlocutores de Davi avaliam que ele ainda guarda gestos políticos claros do presidente Lula para, de fato, reequilibrar a relação e sinalizar para um tratamento ali de confiança. Apesar dessas rusgas, o presidente do Congresso Nacional deve exercer um papel central numa das principais agendas internacionais do governo em 26, a tentativa de destravar a ratificação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Alcolumbre tem articulado com líderes partidários, comissões temáticas, para acelerar a tramitação dentro do Congresso Nacional, especialmente no Senado, em que há maior resistência a setores ligados ao agronegócio e uma ala conservadora, que pode ameaçar os planos de Lula. A avaliação no Planalto é de que Davi pode ser decisivo para organizar maioria e conter movimentos de obstrução. Paralelamente, Lula segue empenhado em fortalecer a sua base no Senado, com receio de enfrentar uma ofensiva da direita num eventual quarto mandato. O presidente ainda trabalha para convencer o ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a disputar o governo de Minas Gerais, o que lhe garantiria um palanque mais competitivo no estado-chave. A eleição de uma bancada mais alinhada ao governo interessa também a Alcolumbre, para se manter no comando do Senado, num contraponto a essa ofensiva do bolsonarismo, que mira a presidência da Casa para impor derrotas ao Supremo. A equação, em curto prazo, empurra Lula e Davi para uma reaproximação pragmática que tende a repetir a aliança de 2025.